Ok, boa noite àqueles que eu não dei ainda. Hoje a gente vai começar a aula sobre orifícios. Vimos na aula passada um pouco sobre escoamento em canais. Então, esses importantes mecanismos de condução do fluido tornam-se essenciais para, principalmente, ocasiões onde eu tenho condutos abertos, né? Onde a velocidade de escoamento é muito importante na condição desse fluido, né? No caso dos orifícios, temos, por definição, eles como sendo perfurações, geralmente em formas geométricas definidas, feito abaixo da superfície livre do líquido, em paredes de reservatórios, tanques, canais ou canalizações, pessoal. Então, importante conceito aí, informando que são feitas abaixo da superfície livre do líquido, tá? Não confunda com vertedor. Vertedor, iremos estudar em aulas posteriores, não fica abaixo da linha da superfície do líquido. O vertedor, como o próprio nome diz, a água verte na sua superfície, né? Então, difere aí desta forma do que a gente vai estudar hoje, que são os orifícios. Podemos dividi-los em classificações quanto à forma, né? Aí temos circulares, retangulares, classificações quanto às dimensões relativas, se eles são pequenos, se eles são grandes, ou quanto à natureza da parede em que eles estão inseridos, que aí a gente tem paredes delgadas ou em paredes espessas, tá? Aqui uma imagenzinha representativa, bastante comum nos livros de hidráulica, representando os elementos que servirão para que a gente ache em breve a vazão de escoamento por esse orifício, tá? Aqui o corte, demonstrando aqui, ó, o formato dessa abertura na parede do reservatório, tá? Vamos aí. As paredes vão ser consideradas delgadas quando o jato do líquido apenas toca a perfuração em uma linha, em que constitui apenas o perímetro do orifício. Caso eu tenha uma parede espessa, aí eu tenho uma aderência desse líquido à parede do reservatório, né? Que é o caso aqui, ó, dessa imagem 3, onde vocês percebem que há uma adesão do fluido à parede do reservatório, tá? Em outras situações, seja essa aqui em que eu tenho um corte em bisel, né? Ou nessa em que a espessura da parede é fina, eu tenho apenas o toque na parede de reservatório, constituindo o perímetro do orifício, tá? Nada mais do que isso. Então, essas duas aqui são chamadas de paredes delgadas, tá? E essa daqui, parede espessa, ok? Essa parede espessa, né? Ou essa configuração de parede espessa, ela atinge essa classificação quando a minha espessura da parede, aqui, ó, representada por E, é maior do que
1,5 vezes o diâmetro nominal do orifício, tá? Então, essa é uma característica importante aí. Quando eu tenho essa parede com uma espessura bem considerável, uma espessura da ordem de 2 a 3 vezes o diâmetro nominal do orifício, aí isso deixa de ser um orifício e passa a ser chamado de bocal, tá? A gente também irá estudar um pouco sobre bocais em uma aula posterior. Hoje vamos falar um pouco só sobre orifícios. Coeficiente de contração nos orifícios. Veja, quando a água ultrapassa a parede do reservatório, há uma redução entre a área, né, que tinha antes, né, e a área que é do fluido que escoou, né? Esse fluido que escoou, né, é chamado de vena contratada, tá? Ou como aqui na imagem anterior, ó, a gente pode chamar também, ó, de veia, tá? Veia contratada, tá? Tá na imagem mais à frente, desculpa. Então, eu tenho aí, ó, quando há o filete de água saindo, né, há uma conversão, né? A área contraída, né, que é a área 2, aqui, ó, representada por essa linha aqui, 2, ó, é chamada de A2 e é a área da vena contratada, da veia contraída, tá? Essa contração, ela pode atingir valores bem já característicos de quê? Do tipo de reservatório, né? Principalmente da altura H. Ó. Olha a altura H quem é. É a altura da lâmina d'água, vamos aprender desde já, ó. Da lâmina d'água até o centro do orifício. Tá? Então, dependendo desse H, eu já tenho valores dessa contração aqui. Eu já tenho valores do que a gente chama de coeficiente de contração. Tá? Então, esse valor que eu disse que é tabelado, tem um valor médio, ó, por volta de 0,62. Tá? Então, o coeficiente de contração, vamos usar 0,62. Tá? Bacana. Vamos indo. Vamos, então, ver como que a gente pode calcular a vazão de saída desses orifícios, tá? A gente vai voltar lá para fenômenos do transporte, lá para a mecânica dos fluidos, e lembrar da equação de Bernoulli, né? Na equação de Bernoulli, eu tinha um comparativo das energias cinéticas, da potencial e da energia interna, né? Considerando o princípio da conservação de energia, de um ponto 1 e as mesmas energias de um ponto 2. Como há conservação de energia, há a igualdade entre esses tipos de energia. Tá? E aí nasce a equação de Bernoulli. Analisando para o caso específico daqui dos orifícios, seria as velocidades, as energias que antecedem a saída, a passagem pela parede do reservatório, né? Pelo orifício. E 2, as energias que estão pós a passagem. Então, igualando aqui, a gente vai perceber, por exemplo, que a velocidade V1, que a gente chama aqui de velocidade de aproximação, é muito pequena. Aqui a gente considera a água quase que parada em comparação à velocidade V2. Então, esse termo aqui vai sair
da equação de Bernoulli, e teremos essa expressão para o cálculo de V2, onde V2 aqui, ó, vai ser quem? Vai ser ao quadrado, né? Vai ser 2 vezes G, esse 2G aqui, ó, vai passar para o outro lado, né? Por isso ele passa multiplicando. Aí nós temos, ó, P1 menos P2, a pressão em 1 e a pressão em 2, dividido pelo coeficiente específico do fluido, né? A gama, né? E esse H, olha quem é o H, pessoal. H é justamente, ó, a diferença entre alturas. Alturas de quem? Altura 1 e altura 2. Aqui não está passando no meio, então altura 2, né? Ou seja, a energia potencial de Z1 menos Z2, eu posso chamar de H, tá? Então, na equação, nós temos 2G, que passou para lá multiplicando, nós temos pressão 1 menos pressão 2 sobre gama, e Z1 menos Z2, que vai dar H. Então, essa seria a expressão para velocidade, para o cálculo da velocidade de saída da água ou de qualquer fluido em um bocal. Considerando que a veia líquida está escoando e a água retida a montante, né, também está ambas sobre a pressão atmosférica, eu posso também eliminar esse termo da equação e chegamos no que a gente chama de equação, ou melhor, expressão de Torricelli, é que a velocidade V2, a velocidade de saída aqui no orifício, vai ser raiz quadrada de 2 vezes a aceleração da gravidade vezes H, tá? Então, essa expressão bastante importante para acharmos a velocidade de saída no orifício, tá? Mas, no cálculo do dimensionamento, né, muitas vezes a gente não vai querer a velocidade. O que é que a gente quer? Está lá em cima, ó, a gente quer a vazão. Então, vamos lá expander essa observação aí sobre o cálculo da vazão. Então, V2 é, na verdade, uma velocidade teórica, tá, pessoal? Por quê? Porque não está considerando perdas, né? As perdas de carga, por exemplo, nessa parede, em virtude do atrito, enfim. Então, eu tenho uma redução nessa velocidade. E aí, a gente precisa inserir um coeficiente. Você vê aqui, ó, que é o coeficiente de redução de velocidade. Na prática, esse valor tem um valor médio que gira em torno de 0,985, tá? É uma redução bem pequena, afinal, a gente está falando de paredes, mesmo que na configuração de paredes espessas, ainda com uma espessura um pouquinho pequena em relação a outros dispositivos, como veremos aí, que são os bocais, né? Então, o valor de CV, ó, vai ser 0,985, tá? Poucos por cento de perdas de velocidade ao passar pela abertura. Mesmo assim, esse valor vai me dar uma outra velocidade, que não é V2, é a V2 real. A V2 real é evidente que vai ser menor do que a V2 teórica. E para achar a V2 real, vamos fazer quem? CV vezes V2. Ou seja, CV vezes a expressão de Torricelli, raiz quadrada de 2GH. Sabendo
que vazão é área vezes velocidade, temos, então, que a vazão que a gente quer vai ser A2, vazão de saída lá, né? Vezes a velocidade real, tá? O problema é que essa A2, pessoal, ela é a área da água que está saindo aqui, ó. Tá? Então, não é tão fácil de calcular isso daqui. Tá? Então, como artifício, a gente vai usar a área, não a área A2, e sim a área A1. Tá? Então, vamos aqui ao coeficiente de contração, que a gente falou no slide passado, que correlaciona as áreas A2 e A1. Tá? Então, inserindo o coeficiente de contração aqui na expressão, tá? Nós temos que a vazão vai ser quem? Área vezes velocidade. Né? Só que a velocidade agora, ó, multiplicado pelos coeficientes. O coeficiente de contração e o coeficiente de velocidade. Tá? Esse, característico da redução de área que ocorre, da contração da veia, e esse característico da perda de velocidade, já que a velocidade real é menor do que a velocidade teórica. Quando a gente multiplica esse por esse, os pesquisadores da área definiram chamar esse coeficiente de coeficiente de descarga, tá? Então, o coeficiente de descarga é, na verdade, coeficiente de contração vezes o coeficiente de velocidade, né? E configurando assim a nossa fórmula como vazão igual a área vezes o coeficiente de descarga vezes raiz quadrada de 2GH. Ok? Então, essa vai ser a fórmula mais importante para a gente, a fórmula que a gente vai usar aí para o cálculo das vazões nos orifícios. Ok? Aqui, neste caso, quem é quem no jogo do bicho? Nós temos, ó, H sendo a altura, né, da carga sobre o centro do orifício. Então, sempre considerar a distância vertical entre a lâmina d'água e o meio, o centro do orifício. A área do orifício, assim, essa carga em metros, a área do orifício em metros quadrados, coeficiente de descarga, ele é adimensional, a aceleração da gravidade em metros por segundo quadrado, você já sabe, isso nos dá uma vazão em metros cúbicos por segundo. Via de regra, utilizaremos o coeficiente de descarga igual a 0,61. Por quê? Porque é aquele valor de 0,62, né, que era o coeficiente de contração, vezes o coeficiente de velocidade, que é 0,985, tá? Então, via de regra, utilizaremos 0,61 como o coeficiente de descarga. Apesar disso, você pode ter tabelinhas, né, informando aí valores desses coeficientes de descarga, principalmente em orifícios circulares, em paredes delgadas, tá? Então, paredes finas, mas que possuem orifícios circulares. Aqui, em virtude do diâmetro e do H, você tem um valor de coeficiente de descarga. Veja que os valores giram em torno daquele que a gente vai utilizar, que é 0,61. Tá? Então, são valores aproximados a este daí. Ok? Tudo bem até agora? Então, essa foi a apresentação
da fórmula que a gente vai utilizar para dimensionar esses orifícios, a fórmula de vazão de escoamento. Por esses dispositivos hidráulicos. Vamos caminhando. Um caso emblemático aí, né, e a parte, é quando você tem o escoamento de líquidos através de um orifício para dentro de um outro reservatório, né, de um outro local de acúmulo de água, fazendo com que eu tenha um orifício afogado, tá? Então, percebo aí na imagem que eu tenho um escoamento desse reservatório para este outro, onde o orifício aqui, né, a parede biselada aqui, né, vai mostrar que há um escoamento afogado. Qual é a diferença, professor, deste exemplo em especial para os demais que vimos anteriormente? Ora, o que vai diferenciar aqui é que H, que a gente utilizava na expressão de Torricelli, não vai ser somente o H, a distância vertical da superfície da água até o centro do orifício. E sim, o H vai ser a diferença entre H1, que é essa altura aqui, no orifício, no reservatório a montante, para menos, melhor dizendo, né, a diferença entre H1 e H2, que é a altura, a diferença da lâmina d'água, né, até o centro do orifício, no reservatório ajusante, tá? Então, H1 menos H2 é que vai dar aí H, tá? Então, a diferença vai ser somente essa, tá? Que H vai ser a diferença entre as cargas, a montante e a jusante do orifício. Bacana? Dúvidas até agora? Não, né? Tudo tranquilo, indo bem devagarzinho, o conteúdo não há muitas dificuldades, né? Então, em breve a gente vai ver um exemplo numérico que vai ajudar, inclusive, a fixar aí o assunto. A última observação que eu quero a respeito deste conteúdo é a seguinte: haverá situação, né, algumas situações, né, em que a contração da veia, né, pode ser afetada pela presença próxima, tá, desse orifício a alguma parede, né? Então, ela pode ser modificada, ela pode ser suprimida, pode haver uma alteração da vazão pelo aumento da pressão, por exemplo, né? Porque agora eu estou próximo a uma parede. Então, veja essa situação aqui ao lado. Nós estamos com um orifício que está na base do reservatório. Então, isso modifica o escoamento, pessoal, tá? Então, para isso, a gente vai ter que alterar o coeficiente de descarga, né? Eu preciso corrigir esse coeficiente em virtude dessa proximidade aqui com o fundo do reservatório, tá? A contração só vai ser a mínima possível quando eu estou, ó, até coloquei aqui, vou destacar para você, ó, a uma distância do fundo ou das paredes laterais, tá? Caso não, haverá de fazer uma correção nesse coeficiente de descarga. A fórmula de correção do coeficiente está aqui, onde o coeficiente original deve ser multiplicado por 1 mais 0,15 vezes K. Esse K é um parâmetro que depende de quem? Olhe para cá,
depende do perímetro da parte que há supressão e do perímetro total do orifício, tá? Então, ó, vamos aqui os exemplos. Olha nesse caso. Nesse caso aqui, ó, eu tenho quem? Qual é o perímetro que está na parte de supressão? Apenas aqui, essa parte de baixo, tá? Essa parte B aqui, ó. Então, qual é a fórmula? B dividido por 2 vezes quem? O perímetro normal, né? Ou melhor, B sobre o perímetro total, que é 2 vezes B mais A, né? Então, B aqui, B em cima, A do lado, A do outro. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho o perímetro da supressão aqui e aqui. Então, eu já tenho aqui em cima ó, A mais B sobre o perímetro total. E nesse, em que há contato com as paredes, todas as paredes do orifício, então eu tenho 2 vezes A mais B, e embaixo eu tenho 2 vezes A mais B, tá? Cuidado para não esquecer do parênteses aqui, né? Isso aqui de cima não é igual a isso, né? Então, isso é importante também. Ok? Então, bacana. Então, haverá de ser necessário sempre fazer essa correção quando o orifício estiver com alguma parte sobre ou sob a supressão, ou seja, em contato com as paredes do reservatório. Se eu tiver um orifício que é circular, né, aí eu uso essa formulazinha aqui para fazer a conversão de CD para C', tá? Professor, meu amigo, boa noite. Boa noite. Professor, no caso dos orifícios circulares, o K, como é que a gente calcula? Pronto. Aí no K, você também vai ter que utilizar o perímetro que está em contato, né? Que aí, no caso, é circular, você vai ter que somar aí a fração, melhor dizendo, né? Do diâmetro que está em contato. Tá bom? Então, se for um pequeno círculo colado na parede lateral e de baixo, você vai somar com literalmente a distância linear, né, que está em contato. Entendido? Beleza. Deve ter algum exemplo para a gente ver depois na frente, né, professor? Sim. Nessa aula não, mas faremos um exercício em que eu vou ter isso daí, tá? Mas seria mais ou menos assim, ó. Ó, se ele está em contato aqui, deixa eu só pegar aqui uma outra cor. Então, ó, toda essa parte aqui, ó, que está em contato, seria a parte que eu somaria, tá? Então, a fórmula é a mesma, é o perímetro, é o somatório linear da região que está em contato. Essa parte aqui desse lado não vai ser somada. Mas essa parte que está em contato, sim. Tá? A gente vai fazer depois um exercíciozinho mais lá na frente. Vamos lá, caminhando então. Chegou o exercício, né? O exercício para finalizar os conteúdos teóricos de hoje, né? Eu utilizei esse exercício bem bacana aí, porque ele vai abordar todos os aspectos que a gente viu nessa aula de cálculos, de fórmulas
sobre o dimensionamento desses orifícios, tá? Então, vamos aqui. Acompanha aí que essa questão é bem legal. Vai servir para revisar aí todos os apontamentos de hoje. O que nós temos aqui? Eu digo o seguinte, eu tenho uma fábrica em que encontra-se a instalação indicada aí no esquema, né? Nessa instalação, eu tenho dois tanques, né? O tanque 1 e o tanque 2, tá? E entre eles eu tenho um orifício circular de diâmetro D, tá? Orifício circular de diâmetro D. A imagem aqui, ela não dá para facilmente entender isso, né? Mas aqui, entre esse outro, ó, esse orifício é circular, tá? A imagem não nos faz perceber tão bem isso, mas a questão informa que ele é circular. E esse diâmetro aqui é o diâmetro D, certo? A água que passa para o reservatório 2, para o tanque 2, ela também vai sair por um orifício, agora, este sendo quadrado com lado igual a 0,1 metros. Então, esse outro orifício aqui, ele é quadrado com, aqui representado, ó, altura ou lado, né, de 0,1 ou de 0,10 metros. Tá? Qual é o questionamento que se faz? Ele pede para determinar o diâmetro D, máximo D, para que não haja transbordamento no segundo tanque. Vamos entender bem direitinho. Olha só o que ele diz, ó. Ele fala, ó, diâmetro máximo. Ou seja, o diâmetro D, ele não pode ter um valor muito alto. Ele não pode ser de um tamanho em que ultrapasse muito o líquido do reservatório 1 para o 2, em uma vazão em que seja tão alta e que não dê tempo dessa água sair aqui. E haja uma elevação no nível e um transbordamento, tá? Então, o que eu quero é que esse diâmetro não seja tão grande, porque se for, vai passar muita água do 1 para o 2, não vai dar tempo de sair aqui e haverá um transbordamento, tá? Tudo bem? Alguém tem uma ideia de como que a gente vai fazer essa questão? Alguém quer se comprometer aí e sugerir uma forma de calcular? Seria calcular a vazão do segundo primeiro? Isso. O que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular a vazão daqui, né? E fazer o quê, pessoal? Igualar essa daqui, tá? Por quê? Porque se Q2 ela for igual a Q1, essa configuração que está aqui, ó, não vai modificar, né? A vazão que sai aqui, ela vai ser capaz de tirar a água antes que essa forneça uma quantidade muito superior e haja o transbordamento. Então, eu tenho que igualar Q1 a Q2 para resolver essa questão. Então, pelo menos, as vazões devem ser iguais, né? Pelo menos, porque se Q1 for menor do que Q2, também vai servir, né? Por isso que ele fala o diâmetro máximo, né? Então, no máximo, vai haver um D em que Q1 vai ser igual a Q2.
Se esse diâmetro for maior e Q1 for maior do que Q2, haverá uma passagem muito rápida de 1 para 2, e aí eu tenho um possível transbordamento, né? Dependendo aí das velocidades, dependendo aí das vazões. Ok? Bacana, então vamos começar, né? Vamos começar por onde? Vou começar por Q2. Então, Q2 vai ser quem? Aí lembra aí da fórmula, ó. Área vezes o coeficiente de descarga vezes a expressão de Torricelli, que é raiz quadrada de 2 vezes G vezes H. Tá? Agora, vamos ver em que configuração nós estamos. Olha a configuração do orifício 2. Né? Ele está, ó, é um orifício quadrado, mas ele está, ó, encostado no fundo do reservatório, tá? Então, é assim, ó, pessoal, quando ele está, ó, vou ver se eu faço um desenhozinho aqui. Então, ó, é aqui quadrado, mas ele, ó, tá aqui, ó, encostado na parede de baixo do reservatório, tá? Aqui tem 1,50 m, como tem aqui a planta baixa, né? E ele tem 0,10 embaixo, 0,10 de lado, né? Então, eu tenho que fazer o quê, pessoal? Eu tenho que usar, em vez de CD, usar quem? Usar um CD', não é? Por quê? Porque nós não temos o orifício distante do fundo e distante das paredes. Eu tenho um orifício colado aqui no fundo do reservatório. Então, eu tenho que usar a expressão de CD', que vai ser quem? Vai ser CD vezes 1 mais 0,15 vezes K. E aqui, ó, CD', tá? CD' aqui vai ser CD, vamos usar o valor de 0,61, que eu informei a vocês, vezes quem? 1 mais 0,15. E K é quem? Vou botar K aqui, ó. K é o perímetro que está suprimido sobre o perímetro total. Então, aqui o perímetro que está suprimido é só essa base assim de baixo, que é 0,10, sobre o perímetro total, que é quem? Que é 2 vezes A vezes mais B, né? Então, aqui, ó, 0,10 mais 0,10. Tá? Então, aqui 0,1 sobre 0,4, isso vai dar 0,25. Ok? Então, aqui, ó, vezes 0,25. CD', ou C', como vocês queiram chamar, né? Vai ser esse cálculo aqui. Para ganhar tempo, eu já fiz aqui anteriormente, vai ser 0,63. Tá? Bacana? Tudo bem até aí? Então, por que precisou fazer conversão de CD para CD'? Porque o orifício está na base, ou melhor, no fundo do reservatório 2. Tá? Ainda para encontrar a vazão 2, eu preciso da área. A área vai ser quem? A área do orifício 2. Então, vai ser quem? Ó, vai ser 0,1, é um orifício quadrado, vezes 0,1. Nós temos aqui a área de 0,01 metros quadrados. Então, a área CD, agora é só colocar lá na forma. Ah, tem outro detalhe também, né, pessoal? Quem é? O H. Olha o H. Vamos olhando aqui para a imagem, ó.
lembrem sempre, muita gente erra isso, tá? Lembrem sempre que é para o centro do orifício. Então, ó, se ele tem a altura de 0,10, até o centro, 0,05. Tá? Então, H vai ser quem? H é igual, vou botar aqui para ficar claro, 0,8, 0,80 mais 0,05, tá? Metros. Então, a vazão, eu já tenho o CD, eu já tenho a área, eu já tenho H, então a minha vazão, eu vou colocar aqui, ó, vai ser quem? Vazão 2 vai ser igual a área 0,01 vezes CD 0,63 vezes raiz quadrada de 2 vezes 9,81 vezes o valor de H, que é 0,85. Só ajeitar aqui para ficar mais bonitinho. Essa vazão Q2, eu já fiz anteriormente, vai dar, deixa eu resgatar aqui o valor, 2,57 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, esse é o valor da vazão de saída no orifício 2. Ok? Dúvidas até agora? Não. Tudo tranquilão, né? Então, veja que a questão, ela envolveu, e essa questão é que é uma dessas que é legal, né? Ela envolveu quem? Ela envolveu tanto o caso particular de um orifício com supressão, ou seja, colado em uma parede, no caso aí de Q2, da vazão Q2, colado no fundo do reservatório, como também envolveu o caso particular, que é um orifício afogado, passando um líquido de um reservatório para o outro. Né? Bacana. Vamos agora fazer a parte do reservatório 1, encontrar o diâmetro, tá? Deixa eu criar aqui um slide só para fazer o restante da questão. Beleza. Então vamos lá. Próximo passo, reservatório 1. Então, ó, eu preciso achar Q1. Tá? Na verdade, eu preciso usar a fórmula de Q1 para achar quem? Para achar o diâmetro 1. Diâmetro do orifício 1. Tá? Eu vou para a mesma fórmula. Vazão aqui vai ser quem? A área vezes o coeficiente de descarga vezes a expressão de Torricelli, 2 vezes G vezes H. Tá? O que é que temos aqui em particular? Ora, aqui, pessoal, a diferença não vai estar no CD. Poderia ter, tá? Olha, poderíamos ter um orifício que fosse afogado e mesmo assim ainda fosse aqui no centro, ou melhor, no fundo do reservatório. Tá? Aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que transformar CD em CD'
e ainda tinha que ter a conversão do valor de H. Porque se você observar aqui, ó, quem será H? Escrever aqui, ó. H vai ser as diferenças de H1, olha H1, e H2, olha H2. Esse é H2, tá? Veja que é ao centro do orifício 1. Então, H aqui vai ser 2,6 menos 0,6, tá? Então, vamos voltar lá. Então, aqui, ó, onde H vai ser 2,60 menos 0,60, ou seja, 2 metros. Ok? Então, vamos lá para a vazão. Essa vazão, para que a gente ache o diâmetro, ela tem que ser igualada a quem? Ora, Q1 tem que ser igual a Q2, né? E Q2, o valor foi, deixa eu me lembrar aqui, a 2,57 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos por segundo. Então, esse valor é que eu vou igualar a área, que nesse caso é o que eu quero saber, já que eu estou procurando o diâmetro, vezes CD. Aqui não há contração, aqui não há supressão, né? Supressão. Então, CD é CD mesmo. Então, posso usar aqui o CD tabelado, que é 0,61. Então, aqui, ó, 0,61 vezes raiz quadrada, aí 2 vezes 9,81 vezes 2 metros, tá? Então, 2,57 vezes 10 a menos 2, aqui vai ser igual a, só me lembrar aqui dos valores, aqui área vezes 0,61, aqui vai dar 6,26, isso aqui vai dar 6,26, tá, pessoal? E aí nós vamos ter uma área de, fazendo o cálculo aí, 257 vezes 10 a menos 2, dividido por 6,26 vezes 0,61, que isso aqui dá 3,82, né? Nós vamos ter, é só botar aqui para ficar mais claro, 257 vezes 10 a menos 2, sobre 3,82, tá? Isso vai me dar uma área de 6,73 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, tá? Ok? Para fechar, encontrar nossos diâmetros, ora, é um orifício circular, área π d2 sobre 4. Pronto, morreu, né? Então, 6,73 vezes 10 a menos 3, 3,14, 4, diâmetro, tá? Diâmetro ao quadrado, tá? Essa parte aqui eu não tenho valor, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar só minha calculadora aqui. Tudo bem, pessoal? Entendido até agora? Simples, né? Sim. Só precisa atenção aí nos cálculos e na configuração do tipo de orifício, tá?
o meu valor aqui deu diâmetro igual a 9, arredondando aqui, 9,26 vezes 10 a menos 2 metros, né? Ok? Ou cerca de 9,26 centímetros, né? Tudo bem? Então, nessa unidade, nós teremos algumas questões de cálculo, né? Você já viu aí, né? Ou para cálculo da vazão no canal de escoamento, ou cálculo na vazão no orifício, ou cálculo na vazão no vertedor, ou no bocal. Sempre vai ter algumas formulazinhas de vazão. Ou misturada, né? A água pode vir em um canal, pode chegar até um ponto específico e verter, né? Ou pode chegar até um ponto específico e haver uma comporta, né? Numa barragem. A comporta pode funcionar como um orifício, né? Se pensar aí direitinho uma comporta, né? Quando abre, ele vai ter... Quando ele solta essa imaginação dele, meu amigo, aí acaba com estou pensando aqui já na questão, né? Tem aí um canal e vem, para num barramento e tem uma comporta, um orifício, né? Então, pode ser numa questão só ter todos esses cálculos, né? Para ficar mais emocionante. Não ficar tão monótono. Ok, pessoal. Então, era isso que eu queria apresentar por hoje. Eu não vou iniciar o conteúdo de bocais, né? Que também é pequenininho, mas eu não vou começar agora para não confundir. E, de certa forma, a gente tem poucos conteúdos nessa unidade, então vai dar certo a gente ter um dia para cada, tá? E o dia de exercícios também. Então, fico por aqui. Passo para dúvidas, se houver. Caso não, vamos para a chamada, tá bom?